Uma das grandes necessidades que as entidades, empresas e associações têm nos tempos atuais é a participação. Hoje nós vamos conversar com a Iracy Matiasinski, ela que é especialista em sistema de associativismo. Quem é a Iracy? A Iracy é uma pessoa que veio para o Oeste faz 25 anos. Eu sou nascida do Sudoeste e hoje eu atendo o terceiro setor, que são as associações empresariais, que daí vem a comercial, industrial e agropecuária. Sou do empreender também, dos multissetoriais, e trabalho a maior parte do meu tempo como prestador de serviço no associativismo. Iracy, nós vivemos nessa última década aquela grande frase, abre aspas, fique em casa, fecha aspas. Isso fez com que as pessoas se limitassem a ficar em casa e o associativismo começou a perder um pouco o seu ímpeto. Com a pandemia do fique em casa, as pessoas começaram a ficar mais em casa. E hoje não é também só a pandemia que resultou isso dali. Hoje a facilidade e a parte de inovação também traz isso para que contribui para que as pessoas não vá para fora, não vá para os eventos, porque é muito prático hoje. Hoje eu vou para a internet, eu baixo o que eu quiser, eu assisto o que eu quiser, então isso ajudou muito a inovação. Claro, a inovação veio para o conforto, ela veio para nos ajudar, mas também há uma grande necessidade de nós trabalharmos a questão da integração, fazer com que as pessoas, que é diferente eu estar fechadinho no ambiente, eu assistindo, ou eu estar aqui sentando, tomando um café e conversando com você. Faça necessário a questão da ação associativa, porque historicamente o homem nasceu associativo no passado para se alimentar, nossos filhos hoje são associativos, dá um trabalho grande ter filho, né? É o pai e a mãe o dia inteiro correndo, porque eles são associativos. E o ser humano é associativo de fato, mas o meio está contribuindo para que ele fique um pouco isolado hoje. Hoje que se percebe, seja em associações, seja em entidades, que cada vez mais então as pessoas estão preferindo deixar para o outro fazer a sua parte. Sim. Hoje há uma tendência do ser humano, não vamos falar de todos, algumas pessoas que acham que outras pessoas têm que fazer. Se der certo, eu vou lá e está tudo certo. Isso não tem problema nenhum de ter pessoas que se destacam mais na liderança, que gostam de fazer. Mas a gente precisa que cada um tenha a sua contribuição no que é necessário. Aonde eu estou comprometido? Dentro do associativismo, as pessoas me perguntam o tempo todo, Iracy, o que eu vou ganhar na associação? Eu falo assim, o que você vai levar para o associativismo? Se eu não levar nada, eu não tenho nada. Isso é um grande desafio. Então, como fazer as pessoas participarem das associações, participarem das entidades? Eu falo assim, o ser humano ele é movimentado por período. É a mesma coisa quando fala assim, precisa ir para fazer atividade física. Como é que eu faço atividade física? Se eu nunca fiz, como é que eu saio para fazer uma atividade física? Eu vou fazer uma caminhada, ir para academia. Eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu dou o primeiro passo, eu vou para uma academia, eu fico um período lá, eu não quero sair mais dela, porque eu vejo a movimentação das pessoas. Então, as pessoas, o primeiro passo, elas precisam ter essa intenção de dar o primeiro passo. Aí eu vejo ali que vocês vão ter um grande evento agora, que é o Fórum Empresarial. A pessoa olhar assim, quem é Alexandre? Você olha assim na foto dele, será que ele me movimenta? Não conheço ele. Como que é? Eu tenho que partir de mim, de eu como pessoa, dar o primeiro passo, eu vou lá para ver. E o que me deixa assim, um pouquinho preocupada, eu como técnica, em relação ao associativismo, que o associativismo é um grande ganho para a comunidade, para a população, que você consegue discutir e ganhar com isso também, é que o nosso empresariado hoje, ele não busca, ele não tem essa curiosidade de saber, teve um café da manhã hoje lá para os empresários. Eu recebi o convite, vou lá ver, para ver se tem alguma coisa que eu possa trazer para mim, para mim ganhar ou para o meu negócio. Ele não tem isso. O tempo e as dificuldades hoje, e o cenário também, tudo que envolve, o cenário empresarial hoje, ele toma tanto tempo que a pessoa ela não tem tempo para se permitir. Então, assim, eu vou lá para ver o que eu posso ter e ganhar com isso. Mas, Iracy, isso não seria também uma característica de que as pessoas estão se tornando individualistas?
As pessoas me perguntam para mim, Iracy, o ser humano é associativo ou ele é individualista? O ser humano nasce associativo. Daí o meio corrompe ele um pouco. Isso que acontece com o ser humano. Por isso que tem que partir dele. Nós fizemos muitas ações de conscientização e conseguimos fazer muita gente, mobilizamos muita gente, mas o que a gente percebe é que a mobilização é quando atende uma determinada dor dele, e daí ele vem. Ele não entende que o associativismo empresarial, ele é um grande ganho para ele como empresário e como para os negócios. Eu falo muito, nós vivemos o associativismo o dia todo, na família, nas nossas comunidades, nos clubes, é tudo associativismo. Porque alguns se movimentam e outros não. E esse isolamento tem em todos também. Nas nossas famílias, quando faz um churrasco, falta um, falta outro. O fulano nunca veio, porque o fulano nunca pode. Então faz parte já. Agora, sim, tem mais uma outra questão que é importante em relação à questão do isolamento. A nossa população jovem está isolada. E nós temos uma grande dificuldade. Eu não digo problema, mas uma grande dificuldade para sair desse cenário. O que fazer para tirar os jovens do seu espaço? E nós vamos ter, nos negócios, nós temos um pouco também de conflitos de gerações já. Esse jovem que não sai, esse jovem que tem medo de conversar com outras pessoas. Eu tenho um filho que tem 25 anos, eu falo para ele assim, você vai ser meu sucessor no meu negócio. Ele falou assim, não, mãe, você conversa com muitas pessoas. Eu não nasci para conversar com pessoas. Eu falei, quem lhe falou isso? Eu não gosto. Muito mais isolado que nós. É o conflito de geração. Nós temos mais um grande viés para trabalhar aqui agora, que é o conflito de geração e esse povo que anda muito mais isolado. E como vamos fazer exatamente para motivar esse público ao associativismo? O que fazer é mostrar o quanto se ganha com o associativismo. E dentro do associativismo empresário, a gente fala de negócios. Mas vamos olhar o associativismo geral. O quanto se ganha. As oportunidades de eu sentar com uma pessoa, conversar, escutar. Nós que temos já um pouquinho mais, um pouquinho de idade, a gente tem recordações muito boas quando em família a gente conversava com nossos avós. Quantas histórias que veio escutar. Hoje o isolamento às vezes não permite, não sabe nem o que é isso. Então a gente precisa construir emoções dentro do associativismo. Mostrar o quanto se tem, independente de qual for o cenário associativista. Que se tem resultado e que se pode fazer uma boa colheita com isso. E o associativismo dentro do empresarial se tem muitos resultados. Então, dentro desse contexto de associativismo, da importância de participar, o que o associativismo pode efetivamente contribuir para com a classe empresarial? A associação, ela tem uma origem, eu falo muito isso aqui. Por que nasceu a Cimacar? A Cimacar nasceu para melhorar a competitividade empresarial. É para isso que ela serve. Ela não serve para mais nada. E eu falo assim, e ela entrega isso muito fortemente. Nós olhamos para o cenário, ela tem preocupação com o povo do comércio, ela faz muitas ações para o pessoal comprar mais, gastar no local, ela olha para o setor empresarial, olha para a indústria, como está as indústrias, olha quantas indústrias tem em Marechal. Sentar com a indústria e pensar quais são as suas necessidades, o que podemos trabalhar com ela. A Cimacar pode ajudar ela, pode auxiliar a resolver. Eu falo assim, dentro do associativismo a gente só não dá dinheiro para a pessoa, porque nós não temos. Mas a gente consegue muito. E nós temos uma questão importante dentro do associativismo, que é a capilaridade. É o poder da junção. Quando o empresário entende o quanto a capilaridade do associativismo dá como resultado, ele participa intensamente. A gente tem gente que participa na ação desde quando foi fundada. Se pergunta se ela quer sair. Não. Mas aquilo que eu falei, o nosso empresariado que não entende um pouco do que é uma ação associativa, que eu vou para buscar, mas eu também tenho que fazer uma entrega, que é uma mão de duas, uma vai e uma vem, né? Eu tenho que entregar. Eu falo assim, o que eu vou entregar? Se eu participar, metade do caminho andado. E o empresário precisa entender que ele precisa participar. E se ele vem, ele entende. A própria curiosidade, assim, o que será que vai ser nesse fórum empresarial? Vou lá para ver. E ninguém não aprende nada, sempre aprende alguma coisa. O aprendizado é dele, ninguém tira. E nessa visão geral, quando eu trago
algo e eu levo muito em troca. O associativismo é isso. O que eu vou levar e o que eu vou trocar. E dentro dessa questão do que eu vou levar, a participação já é o que eu posso levar. Participação e comprometimento. Eu participar, entender o que é. A Simacar tem um bloco muito grande de associados hoje. O grande desafio é fazer com que esse empresário entenda que a associação é dele e ele usufruir coletivamente, né? Porque tudo associativismo é coletivo e se tem resultados. E vocês têm o antes e agora e vai ter o depois, né, do associativismo aqui, né? O índice de associativismo de Marechal é muito grande, né? Exatamente, Iracy. Então você diria que o associativismo não é meramente pagar uma mensalidade para a entidade, é se envolver efetivamente com ela. Se envolver. Há uma tendência do empresário falar assim, mas eu estou pagando a mensalidade. Gente, a mensalidade é uma contribuição voluntária. Então, na Constituição, toda associação tem uma mensalidade, é uma contribuição voluntária. Então, você contribui voluntariamente enquanto você quer. Eu fiz adesão à associação e eu sei que tem que pagar mensalidade. Então, a contribuição voluntária, de acordo com o meu enquadramento, eu vou pagar aquilo lá. Mas ela tem muitas soluções. Por que a Simacar tem muitas soluções? Primeiro porque o índice associativo dela é alto, então eu tenho o individual que gera meu coletivo, o coletivo gera todas as ações, então eu preciso que as pessoas participem. O primeiro passo é o que fazer? A consciência que ela tem que vir e participar, nem que for por curiosidade. Quem vem por curiosidade fica. É isso aí, e precisa conhecer, né? Precisa conhecer. Porque você não ama o que você não conhece. Não ama o que não conhece. E nós temos aqui na Simacar uma outra ferramenta, que é nosso objeto dessa reunião de hoje pela manhã, esse café, pela manhã com os empresários, que são o programa Empreender, que são os núcleos setoriais, onde a gente senta com o setor e discute, não só as necessidades, os problemas, também as oportunidades que eu posso ganhar em conjunto. E se ganha muito. Muito mesmo. Historicamente, a pessoa que entende, eu falei, só pelo fato de você estar no núcleo setorial, no programa Empreender, você aparece, a sua empresa aparece, a sua marca aparece, as pessoas te conhecem, quem é você. Isso é um grande ganho que ninguém tira. Isso aí. Iracy, muito obrigado. Obrigado. Quiser complementar algo? Eu só queria deixar o convite para as pessoas não terem medo de ir para a associação. Qualquer associação, seja em Marechal, seja o entorno, seja no nível do Brasil. Nós temos mais de 3.000 associações, sabe? Só no Paraná tem 199 associações com mais de 70 mil empresários que fazem parte desse bloco. Só que na região oeste, dos 70 mil, a região oeste ela tem mais de 22 mil associados. É poder isso, capilaridade, é muita informação. Eu falei, nós não dominamos o mundo ainda porque nós não entendemos o poder do associativismo. Ele é forte. Ele é forte. Muito obrigado. Obrigado a você. E sucesso no seu trabalho. Obrigado para você também.